beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um domingo maravilhoso para todos nós, e desde já eu quero desejar uma semana abençoada a todos. Obrigado por deixar entrar mais uma vez na sua casa e juntos vamos meditar numa palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, no seu capítulo 4, no versículo 20. Vamos atentar para aquilo que está escrito. Está assim: filho meu, atenta às minhas palavras e às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para as que a acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, revela o nosso coração, a tua vontade, o teu querer, a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, o teu caminho. Obrigado por esse momento, Pai, maravilhoso.
Obrigado, Senhor Deus, por essa hora bendita e que cada casa, cada família, cada um daqueles que me assistem nessa hora se encontre, Senhor, perfeitamente em plena, Senhor, saúde e paz. Assim nos abençoe, nós te glorificamos, te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, essa palavra, ela começa nos exortando. Ela faz nos levar aos nossos pensamentos a Deus para meditarmos, refletirmos um pouco daquilo que nós temos ouvido e vivido. O que nós temos ouvido, a quem ouvimos e como temos vivido nesse mundo, né, irmãos? A primeira questão que ela coloca é essa: guarda o teu coração, inclina os teus ouvidos às minhas razões. Então, a vida de um cristão, ela precisa estar sempre, sempre, em qualquer circunstância, em qualquer momento ou em qualquer lugar, ela precisa estar inclinada para as coisas de Deus, ouvindo as orientações e as direções que Deus tem nos conduzido. Amém? Guarda o teu coração. Uma das coisas que ela manda fazer é guardar o nosso coração. Por quê, meus irmãos? Porque do nosso coração procede a saída da vida. Então, o nosso coração precisa ser guardado. É como um tesouro aqui, fechado. E tudo que nós temos recebido de Deus, a gente vai colocando nesse bom tesouro, para que ele manifeste no seu tempo, na sua hora, como já pregamos na quinta-feira, o bom cheiro, o cheiro do conhecimento, o cheiro da graça, o cheiro de Deus, de Jesus Cristo em nossas vidas. Bom, o que fala no Salmo 119, no versículo 11, um pouquinho para trás, o salmista diz assim, uma coisa muito interessante, No versículo 11, ele fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, ele esconde a palavra de Deus no seu coração, uma das razões é para não pecarmos contra ti. O que nos faz pecar é quando, queridos, essa palavra não tem espaço no nosso coração. É quando nós não guardamos essa palavra no nosso coração. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Vivermos uma vida de testemunho, uma vida separada, e que essa palavra produza tudo aquilo que deve produzir para que nós possamos ter uma vida em abundância. O que resulta, queridos, guardarmos a palavra de Deus, Resulta a maneira como devemos viver em Deus. Qual é o nosso testemunho ainda nesse mundo, na questão de Deus, na questão da palavra no nosso coração? O que essa palavra está produzindo dentro de mim? Qual é o resultado dessa palavra na minha vida e no meu coração? E eu quero dizer que aqui mesmo em Provérbios nós vamos ter algumas direções. Provérbios capítulo 15, nós estamos no 4, vamos para o 15 agora, um pouquinho mais para frente. Provérbios 15, no seu versículo 28. O que ela resulta? Ela resulta em satisfação, ela resulta em alegria. A palavra de Deus vai nos conduzindo a isso, irmãos, a satisfação da vida e a alegria de viver, a alegria da família, a alegria dos filhos, a alegria do marido. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, o homem se alegra na resposta da sua boca. Por quê? Porque essa palavra, ela resulta numa vida de satisfação, queridos. Por isso que o cristão é feliz. Está na guerra, está na luta, está na tribulação e manifestando louvor, manifestando alegria, exultando o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a vida que nós temos na palavra resulta nisso. Ela resulta no quê? Aí mesmo no Provérbios 4 que nós lemos, um pouquinho para trás, em Provérbios 4, no versículo 10, um pouquinho para trás, diz assim: ouve, filho meu, as minhas
palavras e te multiplicarão os anos de vida. Ela resulta em mim vida longa, irmãos. A vida longa. Por quê? Porque ela vai tratando com a minha vida espiritual, ela vai cuidando do meu físico, ela vai tratando com o meu corpo. Então, queridos, ela resulta numa longevidade de vida. A palavra de Deus, ela resulta em longevidade de vida. Ela resulta numa vida moral. Significa, queridos, que nós somos verdadeiros em qualquer circunstância, mesmo que traga danos. E isso está em Provérbios 8:35, que diz assim, olha, tudo em Provérbios, 8:35, que diz assim, porque o que me acha, achará a vida e encontrará o favor de Deus. Quando fala aquilo que me busca, acha a vida, nós vimos no capítulo 4, né? Aqui no capítulo 4, no versículo 21, não as deixes, aparta não a deixe de apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Então, quem acha a palavra de Deus, acha, meus irmãos, as diretrizes morais para a sua convivência social. Significa que aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava palavrões não fala mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Ela vai gerando dentro de nós uma vida moralmente justa e verdadeira. Então, isso que eu quero colocar, ela resulta nisso. Guardar a palavra de Deus resulta exatamente nisso. Resulta também, queridos, numa vida eterna. Eu posso morrer fisicamente daqui uns dias, mas eu não estarei morto eternamente. Essa palavra vai me dar vida e vida com abundância eternamente. Amém? Isso também está em Provérbios capítulo 11, versículo 7, que diz assim, olha, morrendo o homem ímpio, perece na sua expectação, e a esperança da iniquidade perece. Mas o homem justo, não, meus irmãos, o homem justo, quando ele morre ainda nessa vida, ele tem a vida eterna que é garantida pela palavra do Senhor Jesus, amém? Então, Deus, ele para cuidar, para preservar tudo isso, ele provoca em mim e em você tribulações, aflições. Ele quer provar o nosso coração, para ver se o nosso coração está guardando a sua palavra. O que ele fez em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, irmãos? Ali ele provou o povo de Israel. Ele fala assim lá em Provérbios 8, né? Deuteronômio 8, 3. Ele fala assim, te humilhei, te deixei tu passar fome. Olha as aprovações de Deus. Te sustentei com maná que tu não conhecesse, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender, ó homem de Deus, né? Ó homem, que nem só de pão viverá o homem. Então, não é simplesmente a satisfação da carne, meus irmãos, a satisfação da carne nesses dias, mas nós temos que ter uma alegria, uma satisfação, uma esperança da eternidade. É isso que a palavra de Deus produz na minha vida e está produzindo na sua vida, né? Os seres humanos precisam entender que a vida não consiste apenas nas coisas materiais, nas coisas físicas e materiais, que há uma eternidade, que nós dependemos de Deus, irmãos. A humanidade nos dias de hoje está percebendo, se não perceberam ainda, precisam perceber que tudo dependemos de Deus. Bastou um vírus para que tudo parasse, para que tudo estivesse no controle só de Deus, que toda a existência agora está debaixo das mãos de Deus, que nada se pode fazer sem a permissão de Deus. Perceberam, irmãos?
E Deus então nos leva a aflições, nos leva a aprovações para nos fazer refletir. Qual é a voz que nós temos ouvido, né? Qual é a voz que tem soado no nosso coração? E ele age dessa forma para que você entenda que nós precisamos e devemos estar alinhados, meus irmãos, num relacionamento direto com Deus. Eu não posso confiar no homem, eu preciso confiar no Senhor, que fez os céus e a terra, o Criador de todas as coisas. Que eu tenho que estar debaixo da obediência dessa palavra, para que eu possa viver, irmãos. Obedecer a palavra em tudo o que a palavra me orienta a viver. Que eu tenho que guardar a direção de Deus, que eu tenho que guardar os estatutos de Deus e que tenho que, meus irmãos, manifestar aí os mandamentos de Deus, ser um testemunho vivo do Senhor, que esta palavra transformou a minha vida, transformou a minha casa, transformou a minha família, transformou o meu ser, que eu já não vivo mais eu, mas que Cristo agora vive em mim. É isso que o Senhor está dizendo aqui em Provérbios 4, através do versículo 20 em diante. Filho meu, atenta. É uma exortação de Deus, atenta, presta atenção. O que está falando no seu coração? Qual é a voz que você está ouvindo? É a voz de Deus que transforma? Ou é a voz do diabo que traz confusão, gera conflitos, que traz desgraça para a sua casa e para a sua família? É a voz de Deus que te orienta no caminho? Ou é a voz do diabo que desvia a sua vida do caminho? Amado, nós temos um testemunho grande lá em Gênesis sobre um pecado capital. Um grande pecado capital. Olha o que diz em Gênesis capítulo 2, vamos lá em Gênesis 2, quando Deus cria o homem e fala, orienta, atenta Adão para as minhas orientações, atenta para as minhas palavras. No capítulo 2, é a voz de Deus falando, irmãos. Olha que Deus fala para o homem. Deus diz assim ao homem, né? Ele diz assim, no capítulo 2, no seu versículo 16. E ordenou, olha que diz a palavra, o Senhor, Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerá livremente. Deus está dizendo aqui ao homem que ele pode comer. De toda a árvore do jardim comerás livremente. E dá mais uma orientação, ele fala assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Chama a sua atenção para esse detalhe, irmãos. Essa é a voz de Deus, que Deus fala com o homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. Por quê? Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Qual que é a voz do inimigo? O inimigo vem, lá no capítulo 3, no versículo 4, e ele fala que assim disse Deus. Ele fala assim no capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? É assim que Deus disse. Olha como ela deturpou aqui a verdade de Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis deles, nem deles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque
Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, meus irmãos, houve uma deturpação aqui na voz de Deus e na voz da serpente. O pecado capital, irmãos, é que essa mulher deu ouvido à voz da serpente, deu ouvido à voz do diabo. E isso gerou uma maldição, queridos. Isso gerou morte. Isso gerou desgraça na vida dos seres humanos. E por essa razão, nós precisamos, nessa razão que o salmista lá, que o profeta diz lá em Provérbios, atenta para a voz. Quem é a voz? De quem é a voz que você está ouvindo? É a voz de Deus? Ou é a voz da serpente e a voz do inimigo? Querido, aqui houve um grande pecado capital. A mulher pecou e ela levou o marido ao pecado também. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, é muito sério isso. É muito sério. A palavra fala assim que é melhor não ter ouvido a palavra do que ouvir a palavra e pecar. Ouvir a palavra e pecar. Lembra-se que o salmista diz no Salmo 119, lá no versículo 11, para não pecarmos contra ti. Para não pecarmos contra ti, é que nós estamos atentos com os nossos ouvidos à voz da tua palavra. Esse foi o maior pecado da humanidade, irmãos. Lá no começo da criação, gerou uma circunstância, gerou até mesmo uma incredulidade. Quando Deus visita o homem naquele momento, o homem se esconde de Deus. E Deus chama, Adão, aonde você está? A voz é essa, aonde você está? Significa, o que aconteceu, Adão? A quem você ouviu? E Deus está perguntando para mim e para você, a quem você está dando ouvido? A quem você está ouvindo nesse mundo? A voz de Deus ou a voz do inimigo? A voz de Deus que te traz vida e vida com abundância, ou a voz do inimigo que traz confusão ao seu coração? Que deturpa uma palavra de Deus na sua vida e que te faz pecar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queridos, em nome do Senhor Jesus, vamos atentar para aquilo que Deus está dizendo à sua igreja. Olha o que Deus fala lá em João, na primeira carta de João, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, nós estamos no Velho Testamento, vamos lá para o finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, né? Vamos ver o que João fala aqui no capítulo 2, em questão da palavra de Deus, em questão de ouvirmos a voz de Deus. Capítulo 2, nos seus versículos 4. Vamos lá. Diz assim, amados, olha. Nisto, versículo 3, nisso sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, mentiroso é mentiroso, e nele não há verdade. Então, queridos cristãos, amados de Deus, se você diz que conhece a Deus, você deve guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. Aquele que diz que conhece-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Olha aqui, queridos, a responsabilidade nossa espiritual. Nós falamos, nós testemunhamos que conhecemos a Deus. E vivemos debaixo da voz da palavra. E não, queridos, e não guardamos os seus mandamentos, mentiroso é. E nele não há verdade. Qual é o meu testemunho? Qual voz que eu tenho ouvido? É isso que eu quero colocar no coração de vocês. Mas qualquer que guarda as suas palavras, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. O que Deus está dizendo aqui? Se você guarda os mandamentos de Deus, a palavra do amor de Deus, você que mentia não mente mais, você que roubava, você não rouba mais, você que se prostituía não se prostitui mais. Você que se drogava não se droga mais. Há uma liberdade de Deus, a voz de Deus, ela quebra o cedro do Líbano, ela
destrói, meus irmãos, o pecado. A voz de Deus, ela ilumina o meu coração. Ela me traz a verdade, como nós vimos lá. Nós vivemos agora na liberdade do Senhor, na alegria do Espírito. Amém? Na satisfação do amor de Deus. Nós vivemos na esperança de uma vida na eternidade. Nós vivemos agora debaixo da obediência da palavra de Deus. Nós vivemos agora, amados, totalmente ligados a esta videira, a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E continua dizendo assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amado, se você achou graça em Deus, se você ouve a palavra, se você achou a palavra de Deus, você deve andar como Deus andou, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, irmãos. E Jesus andou praticando a verdade, eticamente fazendo a obra de Deus, falando, testemunhando, pregando o Evangelho, ministrando salvação àqueles que estavam do seu redor. E a pergunta que eu faço é esta: como é que está a sua vida na sociedade? Como é que está a sua vida em questão da sua casa, da sua família? Como é que está a sua vida na igreja do Senhor Jesus, irmãos? Tem muitas pessoas que ouvem a palavra na porta da igreja, esqueceu da palavra, irmãos. Deus orientou, por isso que nós devemos ir para a igreja, nós temos que estar ali atentos, irmãos. Esteja atento, diz a palavra, atento à palavra de Deus. Inclina os seus ouvidos às razões de Deus, irmãos. É isso que Deus está nos exortando. A nossa fala às vezes nos condena, porque não guardamos a palavra de Deus. Os nossos testemunhos nos condenam, irmãos. As nossas atitudes às vezes nos condenam. Os nossos pensamentos muitas vezes nos condenam. Ora, querido, aquele que guarda as suas palavras e o amor de Deus está nele. O amor de Deus está nele, verdadeiramente nos aperfeiçoando. Eu não estou dizendo que você é perfeito completamente. A Bíblia diz que nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então significa que a cada dia essa luz vai crescendo, né? Até sermos perfeitos no Senhor, para sermos recolhidos, para estarmos debaixo da sua eternidade, queridos, da sua palavra. É isso que eu quero colocar no coração dos meus irmãos, da igreja do Senhor nesse dia. Estamos vivendo momentos de muita aflição, muita tribulação, muita provação, irmão. Estamos vivendo totalmente na dependência de Deus. Basta um toque do Senhor, meus queridos, e já não vivemos mais, já não estaremos mais aqui para contar, para testemunhar a verdade do Senhor. Por isso que ele fala para Lázaro, né? Que ele não poderia, Abraão falando para Lázaro, que ele não poderia fazer mais. Há um abismo. Enquanto é hoje, enquanto é dia, enquanto nós podemos, meu querido, vamos testemunhar, vamos viver a perfeição de Deus, vamos buscar essa perfeição de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar minha fala com vocês nesse domingo, irmãos. Lá no Salmo 1, olha como é que é a vida que ouve a palavra de Deus. Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Olha a voz do inimigo aí. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer ser bem-aventurado, meu irmão? Não ouça o ímpio. Quer ser bem-aventurado? Não se detém no caminho de pecadores. Quer ser bem-aventurado? Se afasta daqueles que são escarnecedores. Em nome do Senhor Jesus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na voz de Deus. Tem prazer na lei do Senhor e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres
prosperará. Olha aqui a prosperidade santa, meu irmão. É de acordo com o seu não se deter no caminho de pecadores, de escarnecedores, de ímpios, irmãos. Ouvir a voz do diabo, voz do ímpio. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, amados, o Senhor conhece o seu caminho. O Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe do nosso coração. Não se detém no caminho dos pecadores, nem ouve, meus irmãos, os conselhos dos ímpios, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você é separado por Deus para estar ouvindo a voz do Senhor, queridos. Você está separado por Deus para estar sendo preparados como luz desse mundo, sal dessa terra. Então sobre você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Você precisa ser o sal que tempera. Você precisa ser a luz que ilumina, que traz vida àqueles que te ouvem. A sua palavra precisa ser vida e vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus. Guarda esses ensinamentos no seu coração, meu amado, meu querido irmão. Deixa eu só voltar aqui no capítulo 4, só para deixar registrado aí. Filho meu, falando comigo, com você, atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina os teus ouvidos. Então, amados, inclina os seus ouvidos às razões de Deus. Inclina os seus ouvidos e atenta para a voz do Senhor, para a palavra do Senhor. Não as deixes, não se aparte dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração, porque são vida para as que a acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, o que deve guardar o teu coração, porque nele procede a saída da vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, o que o Senhor gera dentro de cada um de nós é vida, e vida com abundância. Senhor, todo o nosso passado, Senhor, diz a Tua palavra que o Senhor se esqueceu de todos os nossos pecados. Todas as nossas transgressões foram apagadas. O Senhor não se lembra mais. Mas o Senhor vê, Pai, o nosso presente. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração no profundo, Senhor. Ó Deus, o Senhor estabelece vida e vida com abundância. Retidão de coração, verdade estabelecida. Que nós possamos viver alinhados, Senhor, à verdade, à palavra, na alegria, da satisfação de termos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ó Deus, o Senhor determina e nos dá a esperança da eternidade. O Senhor concede, Senhor, paz ao nosso coração, sustento à nossa alma, Senhor, vida e saúde ao nosso corpo. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que todos os meus irmãos estejam atentos à Tua voz, estejam inclinados às Tuas razões. E uma das razões, Pai, que eu devo estar inclinado a Ti, o salmista me diz que para eu não pecar contra o Senhor, porque o pecado faz separação, Senhor. A vida com Cristo nos traz prosperidade. Somos plantados junto a ribeiros de água, palavra de Deus, para saciar, Pai, todas as nossas necessidades. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada vida que me assiste, cada casa, cada família. Aquele que pecava não peque mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais.
Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Que viva uma vida, Senhor, ordenada, uma vida gloriosa, uma vida de alegria e de satisfação, como família, como marido, como esposa, como filhos. Em nome do Senhor Jesus. Toque em cada vida, Pai, em cada coração que me assiste nessa hora. Cada casa, Senhor. Cada família, Pai, esteja debaixo das Tuas mãos de misericórdia. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, te guarde, sobre ti vira o seu rosto. Que o Senhor te dê paz, te dê alegria, em nome do Senhor Jesus. E que nossos ouvidos estejam inclinados a ouvir a Tua voz. Coloca, Senhor, um filtro nos nossos ouvidos, no nosso coração. Pai, que toda palavra que venha seja palavra de vida, palavra que salve, Senhor, para a vida eterna, meu Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoa cada família, Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que sobre ti o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor. E que o Espírito Santo de Deus te possa dar força e poder para que você possa suportar o dia mau. Suportar o dia mau. Debaixo dessa graça. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus te fortaleça, meu irmão. Te ajude nas suas fraquezas. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora e para todos sempre. Amém e amém. Amados irmãos, nós queremos dar alguns avisos agora, lembrando, e já na alegria do Senhor, dizemos que no próximo domingo, conforme as autoridades já liberaram, poderemos estar retornando aos nossos cultos de presenciais. Então, durante a semana eu devo estar orientando você. Na quinta-feira eu vou trazer uma orientação aqui pela internet. Por favor, amados, você que me assiste, avisa os irmãos, amados irmãos, que já estaremos retornando domingo. Lógico que vai haver algumas restrições, e estas restrições eu quero estar trazendo para vocês na próxima quinta-feira. Amém? Como vai ser o culto, como vai ser daqui para frente, né? Até que tudo se restabeleça, até que tudo volte à normalidade, como é que vai ser os cultos daqui para frente. Amém? Então avise aí a igreja para que todos assistam, né? Na quinta-feira a palavra, e na palavra nós estaremos orientando os irmãos, tá bom? Deus abençoe a cada um beijo no seu coração, e lembrando que na terça-feira a pastora Gisela estará trazendo uma palavra para as irmãs, né? As nossas irmãs. Na quinta-feira o estudo da palavra de Deus e as orientações ao seu coração. Fique com Deus, Deus te abençoe. Que Deus possa virar o seu rosto sobre ti e te dê a sua bênção para todos sempre, meu amado, para todos sempre, em nome de Jesus. E guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém?